Já tem um mês, né? A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Como diria o Matos Nascimento, quando eu cheguei aqui, Meu Senhor já está. ele no meio da igreja, Ele passeará. é isso aí. Deus se alegra na glória da sua obra, mesmo com você, mesmo com você, mesmo comigo, apesar de tudo. Vamos acalmar os corações, entendeu? Todas as suas obras são simplesmente o transbordar da sua infinita exuberância para a sua própria grandeza. E aí eu começo a trazer um questionamento. Deus existe para nós ou para Ele mesmo? Deus faz todas as coisas em favor de si mesmo. E aí eu falei do versículo lá, por amor de mim é que faço isso. A minha glória não dou a outrem. Isso é amor. Porque ao buscar o louvor do seu nome no coração do seu povo, Ele ordena aquilo que completa a nossa alegria. Deus é o único ser do universo para quem a exaltação própria é a mais alta virtude e o ato mais amoroso, que é exatamente o contrário contra nós. Quando você busca a sua satisfação acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas que as pessoas fazem, as pessoas estão demonstrando a sua fraqueza, a sua pequenez. Deus, quando faz isso, Ele está mostrando a sua glória e a sua majestade. E a gente tem que, é uma coisa que é difícil da gente desvincular, Deus e a sua criação. Eu já falei isso, volto a dizer, vontade de Deus não é igual à minha vontade. E aí a gente lê, e Deus se arrependeu de ter criado o homem antes do dilúvio, e o homem se arrepende. Deus se lembrou de Noé na sua arca. Nós nos lembramos. Olha, eu lembrei que eu tinha que ter apagado a luz lá, ligado o alarme. A gente tem que entender que as ações divinas, elas são plenas e perfeitas, isentas de pecaminosidade e de qualquer necessidade. Então Deus se arrepender não quer dizer que Ele fez algo errado. Se arrepender, não, o arrependimento no sentido divino de Deus é que nós não temos o conhecimento de grego e hebraico para poder analisar as palavras. E Deus ainda não me deu essa corda. Eu sempre que eu começo um curso desse tipo, eu sou interrompido por algum motivo, por alguma diligência, alguma coisa que eu tenho que fazer. E eu já entendi que não é para entrar nessa área. De vez em quando eu me entro de novo. O pastor começou um curso online, falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Comecei a fazer, aí começou a aparecer atividades inerentes ao ministério, que eu não vou deixar as coisas do ministério, não vou deixar vocês aprender, falar, por conta de outra coisa. Então, se Deus, Ele é Deus, e Ele vai preparar a condição, então não tem acontecido. Então, quando a gente vê a palavra hebraica, que eu não sei te dizer qual é, que fala sobre arrependimento de Deus, ela é diferente da palavra que é arrependimento humano. Então a gente tem que ver que se a gente tivesse essa possibilidade de fazer um estudo mais profundo nessa área, seria muito mais fácil a gente ver. Então quando a gente lê arrependimento, a gente traz na memória, cometeu erro. Eu errei, puxa vida, fiz algo errado, agi de uma maneira grosseira e tal. Então nós não podemos entender as coisas que são divinas na mesma ótica que é de Deus, divina e do homem, desculpa. E isso é um exercício que nós temos que praticar. Como que a gente faz isso? Partindo de premissas. Você tem que estabelecer na sua vida premissas, pressupostos em relação a Deus. Primeiro, Deus não erra. Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Se você parte de duas premissas como essa, qualquer revés na sua vida, mesmo que você não entenda, você descansa nele. Vem a dor, vem a dificuldade, vem a enfermidade, vem a tristeza, a rejeição, alguma coisa. É Deus no controle. Ontem aconteceu uma coisa que me deixou triste. A pessoa já se corrigiu comigo. E aí, eu trabalho dentro do ministério lá da CEBI, da faculdade, com muita dedicação. Como, graças a Deus, tudo que eu tento fazer é com dedicação. E quando eu falo de horários, eu não estou falando, o pastor Paulo, me acorda. Nada disso, gente. É simplesmente uma atestação do que é a realidade da minha vida. Tá? O apóstolo Paulo,
ele fala assim, sede meus imitadores. Então, nas coisas que eu faço certo, eu tento trazer para vocês, para que vocês possam, de alguma maneira, tentar repetir. Então, hoje, quando a Esther mandou 4h58 da mensagem, nasceu, eu estava online e eu mandei mensagem para ela. Então, essas coisas, eu também faço no sentido da faculdade, porque eu entendo que é uma extensão do meu ministério. Meu ministério é alcançar vidas, abençoar vidas. E eu abençoo vidas nesse ministério. E ontem, o pastor Ayrton, ele fez um comentário, que precisava fazer uma divulgação de uma conferência que está chegando, e eu fiz um outro comentário estratégico e técnico, em que ele interpretou errado, e ele falou um monte no áudio, e foi extremamente grosseiro. E eu peguei e mandei um áudio para ele no particular, porque eu aprendi em administração de empresas que você elogia as pessoas no público e corrige as pessoas no particular. Ninguém tem que saber, a menos que, segundo os princípios de Mateus 18, eu chamo a atenção da Diene uma vez, a Diene não se corrigiu. Eu chamo a Luísa e falo, Luísa, vamos como testemunha. Corrijo ela a segunda vez. Não corrigiu. Eu apresento a igreja, no caso para o pastor ou para a liderança. Não se corrigiu, pode mandar embora. Manda embora, põe de lado. Para que a pessoa, que aquela expressão de Paulo que é agressiva aos nossos ouvidos, eu entrego essa pessoa a Satanás, que quem sabe a alma dela se converta. E aí, onde 2 ou 3 estão reunidos, ali estou. Isso que quer dizer o versículo, não tem nada de decoração. Ele está falando que Deus atesta, Jesus Cristo atesta o que 2 ou 3 estão reunidos estão fazendo. Por que 2 ou 3? Já falei para vocês, 2 membros da igreja, 3 qualquer tipo de liderança. Ele, dentro de Deuteronômio e Levítico, ele fala, tem que ser 3 para uma liderança. Quando foi Jesus Cristo, foram 3, não foram 2. Então eu fiquei muito triste no meu coração. E eu fiquei ali, eu sinceramente, eu até chorei de tristeza. Falei, pô, eu estou me dedicando, estou me esforçando. Às vezes eu deixo de ficar com a minha esposa, com a minha filha, deixo de fazer alguma coisa, e ele veio falando isso para mim, eu fiquei extremamente triste. Pecado do meu coração. E aí no final ele mandou um áudio, eu não ouvi, de birra, estava muito chateado. E aí ele me ligou, e aí nós nos acertamos, eu pedi perdão para ele pelo meu pecado, entendeu? Porque eu fui agredido e retraído, em vez de biblicamente procurar a ele, e ele veio a mim. Então nós nos acertamos e está tudo certo. Nós, como seres humanos, nós temos que entender que a nossa condição de arrependimento, nossa tristeza, não é a mesma coisa da divina de Deus. Quando ele se arrepende, quando ele se entristece, ele ficou tristinho que nem eu fiquei lá. Não, Deus, ele não tem essa característica. Ele é pleno, ele é perfeito. Então você tem que estabelecer na tua vida. Se você quer aprender uma coisa da aula dominical de hoje, estabeleça pressupostos que são, vou usar uma palavra do técnico do Corinthians lá, o Vicente Mateus, imexível. Imexível. Você sabe que aquilo não pode ser alterado, você tem certeza que aquilo é verdade. Então você se alicerça naqueles princípios e você parte no seu raciocínio em relação àquilo. E aí o que vai acontecer não, Deus não errou, porque eu tenho certeza que ele não erra. Então você começa a desenvolver o seu raciocínio, que é isso que nós precisamos mudar, a partir de verdades que são basilares nas Escrituras e que não mudam. A sua vida vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Então, isso é uma coisa que ainda me afeta, finanças, mas eu ainda, no meu coração, eu tenho cada vez mais alicerçado esse contexto. Se Deus está no controle de todas as coisas, tudo que vier acontecer segundo a vontade dele, pronto. É um princípio que vai te dar fortaleza. Nós nos alegramos, eu ainda não vi a foto da Heloísa, mas poderia ter acontecido alguma coisa de errado. E mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Nós ainda vamos passar por reveses na nossa vida imensuráveis, independente da idade. Independente da Heloísa, independente da minha Luísa, independente da minha, eu estou falando de 4 gerações, a geração da Irmã dos Reis, nós estamos falando de 4 gerações, nós vamos viver muita coisa ainda, e Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Pastor, meu coração se alegrou muito do Senhor dizer que fez as pazes e que limpou a cabeça. Não, isso resolve. Não, mas eu vou dizer uma coisa, o senhor na postura de um pastor, da pessoa líder, ele também é filho, vocês podiam cada um ficar com a sua ideia e dizer, fica para lá que eu fico para cá. Isso eu
não gosto dessa ideia. Eu gosto de que a gente vai e se retrate para a pessoa, nem que doa muito. Eu sou desse tipo. Mas e por que você faz isso? Porque o Pai, que é o Pai, Ele perdoa toda a multidão de pecados. Nós, por que nós não podemos perdoar? O perdão, a ação de perdão da sua pessoa não vem de você, vem de Deus. Por quê? Você é filha de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está no seu coração. E se não tivesse? Fecha. Porque nessa fala da Maria dos Reis, a vida é tão curta que é muito melhor você reatar um relacionamento do que ficar em questão de inimizade, porque até a inimizade é fruto da carne, que está lá em Gálatas. Então é muito melhor você ter amigos do que cortar relações. Só que o seu raciocínio, ele está partindo da premissa errada. Você está partindo da premissa eu. É muito melhor para mim. Não, Deus que age. Você não falou. Não. Ok, mas esse você não falou. Você falou, é muito melhor eu ter amigos. É muito melhor eu reatar. A gente, em nenhum momento, o seu discurso, ele fala, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus, independente de eu ser feliz ou não. Então é uma mudança de raciocínio, uma mudança de mente que a gente tem que ter. Não é apenas você ter um ambiente de felicidade ou ter um ambiente em que você se dá bem. É Deus ser glorificado. Por isso que homens e mulheres em toda a história morreram e se sacrificaram, independente de não receber nada em troca, que é a figura de Cristo, que é o nosso exemplo maior. Deus é o único ser do universo para quem, quando eu falo Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Tá? Deus é o único ser do universo para quem a exaltação própria é a mais alta virtude e o ato mais amoroso. Se você pegar esse mesmo quadro e colocar no homem, é soberba, arrogância, ignorância. Surge a questão, se Deus ele é tão inspirado na sua própria glória, como é que ele pode ser um Deus de amor? Se ele, também não é uma palavra minha não, tá? Se ele inapelavelmente faz coisas por amor a si mesmo, como podemos ter esperança que ele vai fazer uma coisa por amor a nós? 1 Coríntios 13:5. Shirley. A nossa sequência de leitura é sempre assim, né? Tá? O último. 1 Coríntios 13:5. Pode ler, Bruno, até eu pegar o óculos. Não tem problema não, vamos quebrar a sequência. Não. Calma. 13:5. 1 Coríntios 13:5. Não se conduz inconvenientemente, mas procura os seus interesses. Não procura. Recomeçando. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Quem que é que não faz isso? O amor. Se o amor não procura os seus próprios interesses, vai começar a usar a sua cabeça, você tem que começar a raciocinar, tá? Se o amor não procura os seus próprios interesses, como que Deus, amando a si mesmo, ele pode amar outros? Agora começamos a ver como a questão da felicidade de Deus pode sustentar ou destruir a ideia do prazer cristão. Se você não entende isso, o que nós vamos começar a falar, você vai ficar naquela, pera um pouquinho. Será que Deus é arrogante? Será que Deus está querendo a sua satisfação? Como é que ele, buscando apenas a sua satisfação, e ele ensina que isso é errado, como é que a gente vai entender isso em relação a nós? Se Deus fosse tão egocêntrico, e ele é, que não tivesse qualquer inclinação para amar suas criaturas, então o prazer do cristão estaria morto. Se ele só olha para si, como é que ele vai olhar para você? Aí o raciocínio de muitas pessoas vai ser verdadeiro. Lembra que eu falei de pressupostos? Se você não tem um pressuposto bíblico alicerçado no seu coração, você é levado por essa corrente de pensamento e aí vai pensar que Deus é como uma entidade, uma divindade grega. Eu já falei para vocês que a história diz que as estátuas gregas
nos museus, elas são tão perfeitas porque elas foram os deuses que foram perdendo a adoração humana e eles foram endurecendo e ficando cada vez mais duros até que viram uma estátua. Tem filmes que falam sobre isso. O homem entra lá num lugar, tem um monte de estátua perfeita, os homens pararam de nos adorar. Ou seja, a figura da divindade grega, ou de todas as divindades, que elas precisam de adoração. Deus, ele não precisa da nossa adoração. Ele se alegra com a nossa adoração. E nós deveríamos nos alegrar em adorar ao Senhor. E aí, dentro do raciocínio da adoração, como por exemplo quando a gente fala do dízimo e oferta, ele é o Deus do ouro e da prata. Ageu fala que ele é dono de tudo. Se todos decidirem não entregar, se todos estiverem passando por um aperto financeiro, essa igreja só fecha se Deus quiser. Alguma coisa acontece. Ou então o nosso Deus, ele não é soberano e poderoso. Se eu parto da premissa que ele é soberano, eu vou acreditar que ele está no controle de tudo. E aí tudo que se desenrola disso aqui vem da vontade soberana de Deus. E aí você tem a condição do livre-arbítrio. Eu decido, eu quero. Se você tem uma condição de um livre-arbítrio, você não pode ter um Deus soberano. E aí você tem que decidir o que Deus que você quer. Se você tem um Deus que ele não é poderoso assim, e você tem direito a escolher, ou você tem um Deus que é soberano e você não escolhe. E você faz o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua teologia, como você quiser. Teologia é o estudo de Deus. Que Deus é esse? Então eu escolho. Eu tenho direito, gostei muito, desculpa, vou usar o teu exemplo. A Shirley falou do exemplo que eu estava falando lá, de um cara assim, você vai lá e faz o biscoito. Faz o biscoito. Você comprou a farinha, você escolheu que farinha que você vai, o sal, tal. E aí você faz o biscoito. Aí o biscoito, ele não sabe de onde ele veio, quanto tempo ele foi para ser assado, qual a receita que eu fiz, e ele vai questionar. E aí nós temos nas escrituras a questão de Jeremias e o vaso. Quem é o vaso para dizer aquele que criou por que me fizesse? Ou seja, em Jeremias está mostrando que Deus, ele é soberano. E você acha que você tem direito a escolher? Não tem problema com isso. É a sua vida. Só que você perde um pressuposto que é soberania de Deus. Estava dando aula e uma moça entrou com um questionamento similar a esse. Eu falei assim, não tem problema nenhum, você pode ficar. Só que o teu Deus, ele não é soberano. E aí você vai ter um problema. Você fica à mercê de você mesmo, das suas boas escolhas ou más escolhas. E nós temos visto cada vez mais as crianças, 4, 5 anos, decidindo pela sua própria sexualidade e se colocando em mesa de cirurgia. Os pais não podem falar nada. Nós vamos ser como essas crianças, que não sabem de nada e estão decidindo por coisas grandes e enormes que vão influenciar toda uma vida. Definitivas. Se não definitivas, traumáticas por toda uma vida. Você tem que decidir o Deus que você serve, ou o que você entende. Ô pastor, nessa questão que você falou sobre que Deus não precisa da nossa adoração, e é exatamente mesmo, porque Deus, ele tem toda a glória e tudo é dele, como fala o Salmo 24, mas tudo é a gente não devolver a Deus, o nome de Deus é glorificado e a gente se alegra do nome dele sendo glorificado. Se Deus fosse tão egocêntrico que não tivesse qualquer inclinação para amar as suas escrituras, então o prazer cristão estaria morto. Uma coisa que talvez te choque. Hitler, ele era... Qual que era a característica de Hitler? Autoritário. Autoritário. O que mais? Ditador. Preconceituoso. Déspota. Racista. Vou pegar 3 características de Hitler. Déspota, tirano, autoritário. É uma das melhores definições do nosso Deus. A diferença é, Hitler é pecador e aí acrescenta racismo, acrescenta uma série de características que não fazem parte do nosso Deus. Uma das melhores palavras que relatam a figura de Deus é déspota, e nós associamos na condição da história da humanidade como algo ruim. Deus, ele não pede opinião para ninguém. Quando ele está com Jó, ele fala o quê? Onde você estava quando eu fiz isso? Eu pedi conselho para você quando eu dei o nome das estrelas. Aquele diálogo de Jó
é o diálogo de soberania divina. E Jó vai ouvindo, eu fico ouvindo, eu não sei como foi aquela cena, eu não sei se Jó foi tirado no contexto temporal, como Moisés é levado para o atemporal. Eu não sei se congelou a imagem dentro dos filmes, né? Congelou todo mundo que estava à volta, os amigos dele, e ele teve um tempo, porque a gente tem que imaginar essas coisas, né? Imaginar essas coisas. Se Deus ele falou através de uma voz, se ele ficava que nem uma chama, né? Que a gente vê aquele fogo, entendeu? Alguma coisa aconteceu e Jó ficou ali, naquele momento. Ele não sei se foi um momento, se foi um bastante tempo, e ele foi detonando Jó, foi falando. E Jó ele foi baixando. Eu fiquei vendo Jó. Ele começou como o Mike Tyson. E ele acabou igual a Maria dos Reis. E aí ele olha para aquela figura de Deus e fala assim: realmente, eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu estou vendo que meu Deus ele é bem diferente. E é isso que ele quer que a gente faça, que a gente conheça Ele na sua inteireza e na sua majestade. O prazer cristão depende dos braços abertos de Deus. Se Ele não for você, você não vai aí. Se Ele não estender a mão para você, você não segura a mão dele. Quando Jesus estender... Essa música é a soberania de Deus. Você estava lá, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Não tem nada de livre-arbítrio aí. É Deus pegando a sua mão, vem cá. Eu vi um negócio na internet, tem umas coisas muito interessantes, né? Aí mostrou um urso, entendeu? Numa cidade, acho que do Canadá, sei lá onde que era aquilo. E aí mostrava, estava numa estrada, numa cidade, que havia floresta dos dois lados. Era uma cidade, dava para ver. E aí uma fila de carro parada, e um urso daqueles preto, interior negro, né? Grandão assim, e 2 filhotinhos. Aí o filhotinho queria voltar para o negócio e a mãe queria fazer. Pegava ele pelo cangote que nem cachorro, arrastava até um pedaço, aí vinha o outro e saia correndo. Aí o cara colocou assim, igualzinho Deus com a gente, colocando a gente no caminho certo. A gente quer fugir, ele vai me pegar, ele vai... Entendeu? É a ação divina e soberana de Deus. O prazer cristão depende dos braços abertos de Deus. Ele depende da disposição de Deus a aceitar, salvar e satisfazer o coração de todos os que buscam sua alegria nele. Porém, se Deus saiu em campanha por si mesmo, está fora de alcance, então é em vão que nós buscamos a felicidade nele. Quando você busca um Deus que você não está enxergando, que você não tem acesso, você se frustra. Quantas pessoas vão à igreja e não encontram Deus? E aí ficam buscando muitas vezes shows, buscando músicas, shows pirotécnicos. Senta aí, meu irmão. Achou a tua Bíblia? Eu achei uma outra azul, mas a outra azul eu não achei. Aí eu vou deixar ali no cantinho. Não, deixa com você e se dá para alguém que você precisar. Quando você vê alguém que estiver precisando, você... É uma irmã da presbiteriana. Show. Que fez uma doação. Amém. E a outra vai aparecer. Amém. Quando você encontrar alguém, você vai lá e fala assim, ó, você lê a palavra de Deus. Amém. Amém? A dela é capa rosa, né? Porém, se Deus saiu em campanha por si mesmo e está fora do alcance, então é em vão que buscamos sua própria felicidade. Ou buscamos felicidade nele. O apóstolo Paulo fala assim, se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não tem saída. Você vê que tudo nas Escrituras voltam novamente a gente estando na presença dele. Na presença dele. É de pé, de perto da cruz. De joelhos na cruz, joelho na cruz. Eu estava ministrando lá no curso, acho que foi na sexta-feira. E aí a pessoa falava para mim assim, pastor, como é que a gente resolve isso? Eu falei para ele assim, 0-0. Ele falou, o que, pastor? Na internet, né? 0-0, a gente aprendeu lá com o pastor João em São Paulo. O que é 0-0? Joelho no chão. Como assim, pastor? Você tem que buscar a direção de Deus. Tudo que você vai fazer, busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Eu estava, a minha esposa, com a minha mãe e com a minha irmã, se uniram para dar uma cadeira para mim. A minha cadeira quebrou. E eu estou com uma cadeira lá da Copa, lá de madeira, ruim para você ficar sentado, eu fico o dia inteiro sentado. E eu sou mão de vaca comigo tremendamente. Eu falei, não vou gastar isso comigo, não vou gastar comigo, não vou gastar comigo. E aí a Rosângela fez lá, entendeu? Ainda brigamos por causa disso, eu pedi perdão para ela, né? Aí ela fez um cartãozinho e falou assim, olha,
200 quem dá é a sua mãe, 200 a minha irmã e eu vou dar 200. Aí eu fui procurar a cadeira. Só que a cadeira que me atendia custava 900. 999. Eu falei assim, vou comprar essa cadeira. E eu fiquei naquela. Ela, você não comprou a cadeira? Eu falei, não comprei a cadeira. Eu vou comprar. Até hoje eu tenho, vou comprar. E eu ia a Deus e falei, Deus, é para eu comprar? É mesmo? E eu não recebia. Aí chegou uma hora que eu falei assim, é para comprar? Eu senti que era, meu coração ficou em paz e falei, eu vou comprar, eu comprei. São coisas pequenas. E a gente pode fazer isso em relação a todas as coisas. Nós não estamos usurpando a majestade de Deus com coisas pequenas, mas Ele se alegra com isso. Será que é para fazer isso? Será que eu vou ir para lá? Se Deus quiser. A palavra de Deus fala, se Deus quiser eu farei isso, eu farei aquilo. A gente tem que colocar as coisas pequenas nas nossas vidas em relação a isso, para que a gente possa ser feliz. Segura aí, Menino, segura aí, segura aí. Ele depende, o prazer nosso depende da disposição de Deus de aceitar, salvar e satisfazer o coração dos homens que buscam alegria nele. Ele se alegra quando você se ajoelha. E você pode não se ajoelhar, você pode orar sentado, pode orar deitado, não tem isso. Entendeu? Não tem uma fórmula, já trabalhamos na escola dominical, algum tempo atrás. Como que nós devemos orar? Se você quiser orar no monte, vai orar, é muito gostoso, parece que você está mais perto que Deus, mas é a mesma coisa que você orar no seu quarto. Mas eu quero, não tem problema, vai orar, o importa é que você ore. Então ele se alegra quando nós buscamos nele, porque ele fala, orai sem cessar. E quando você ora, você está trazendo glória ao nome dele. O que é oração senão a declaração da minha dependência em relação a um assunto que é natural e comum, em que eu falo, dependo de ti, Senhor. Nós estamos determinando, nós estamos glorificando o Senhor a Deus através da nossa oração. E aí eu volto com a pergunta, Deus existe para nós ou para si mesmo? Exatamente ao responder essa questão é que descobriremos o grande alicerce do prazer cristão. Deus é vaidoso? Ou Ele é amoroso ao ordenar o nosso louvor? Ele é arrogante. Deus ele é arrogante porque Ele ordena para nós o louvor. Então, nós temos uma característica lá em casa, né? A minha esposa, ela cuida da nossa alimentação, acho que foi a Aisa que brincou, né? Se eu estivesse morando na sua casa, eu vivia no pé da cozinha, né? Mas é bem assim, né? A Rô, ela cuida da nossa alimentação e tal. E aí ela coloca os alimentos. Ontem, a gente, como sempre a gente faz, pelo menos 2 vezes por semana, sentamos, né, para ter o nosso tempo, né, com família e tal. Não estamos discutindo de nada, estamos lá conversando, brincando e tal. Eu fiquei contando aquelas piadas infames que minha filha ama, né? Sempre as minhas piadas, até postei no story lá, perda de tempo, né, Nicolas? É para ver o para comer. Entendeu? Eu coloquei aqueles negócios, é bem isso, né? Fiz um videozinho lá. Fiz um videozinho lá, eu peguei, cortei um dadinho de tapioca, aí coloquei uma gotinha de ketchup dentro, aí fiz um videozinho, rios, né, o monstro, entendeu? Aí uma amiga minha falou assim, pô, você não teve infância, né? E a gente ficou naquela besteira lá, né? Mas a gente cuida da alimentação. A Rosângela cuida da nossa alimentação. E aí eu comi aquelas torradinhas lá, aqueles negócios lá, eu falei assim, não estou satisfeito, né? Aí a minha filha estava gripada, né? E ela falou assim, o que você quer comer, Luísa? Ai, mãe, tô com vontade de comer um miojo. Não um miojo, né? Para a Rosângela, não que você tem uma faca no peito dela. Um miojo. Aí ela foi lá e comprou um miojo e um cup noodles, aquele que é mais porcaria ainda, né? Aí a minha filha falou e comeu o miojo. E eu falei assim, pô, eu tô com fome ainda. Aí ela chegou e falou assim, eu falei assim, eu vou comer o cup noodles. Aí ela falou, não faz isso não. Não faz isso não, poxa, eu fiz um lanchinho tão saudável aqui, com uma pastinha de romos, não sei o que, tá, uma torradinha e tal, um negocinho, um dadinho de tapioca. Poxa, você vai comer um campinho 10 horas da noite, né? Come um pinhão. Ela fez um pinhãozinho lá, cozinhou um pinhão. Então, se eu quisesse comer o Cup Noodles, é um exemplozinho, né? Que nem o exemplo do biscoito da Chile. Se eu quisesse comer o Cup Noodles, ela não ia me proibir, mas ela ia ficar batendo na minha tecla. Eu não come isso, não come isso. E a gente fica insatisfeito com a situação. Pô, eu quero fazer isso. Eu quero agir errado. E é o que Deus faz conosco. Quando a gente está agindo errado, Ele nos repreende. Ele fecha portas. Ele até joga a gente num leito de dores, para que a gente não caia numa coisa que Ele não quer que a gente faça. Para que Ele não se entristeça dentro da visão fechada. Fala, Vinícius, você lembra aí? Na questão que você falou,
na questão que você falou do urso, do exemplo do urso, na hora que você falou, passou uns minutinhos assim, né, que o exemplo do urso. Me veio na mente o Salmo 23, né, que fala do, eu nem sei como que são esses instrumentos, mas o bordão e o cajado, né, o teu bordão e o cajado no solo. Então assim, somos as ovelhas, né, então quando vai sair, já indo para querer pular a seca, Deus vai puxando, eu nem sei como que eles são, mas me veio essa cena do Salmo 23. O teu bordão Vai e o lá cajado. no Google e veja como que o pastor, ele age com as ovelhas. Fala isso no final do culto, no finalzinho da aula fora conversando. O André estava ali, foi viajar de novo, né, mãe? Oh, E agora levou o neto. E eu falava com ele, falando ali com o grupo assim, e porque o pastor trata com amor. Eu falei, gente, vai olhar o que o pastor faz. Essa figura do cajado e o bordão, o cajado é o pau mesmo, né? Quando a ovelha está agindo errado e ela não se corrige, o pastor ele quebra a perna da ovelha. Ele dá uma pancada tão forte na perna da ovelha para ela não ir, porque ele sabe que aquela dor da perna quebrada, que é grande, vai ser menor do que ele ir por outros caminhos, talvez o lobo comer ele. Como que eu e você vamos enxergar isso no momento da dor? Não enxerga. Não enxerga. Deus existe para nós ou para si mesmo? Deus é vaidoso ou amoroso ao ordenar o nosso louvor? A Bíblia está repleta de ordens para que se louve a Deus. Ele ordena o louvor, porque esse é o objetivo principal de tudo que ele faz. 2 Tessalonicenses 1:10. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1:10. Quando vier para ser glorificado aos seus santos, nos seus santos, e se admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho. E aí no verso 9 ele fala: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier a ser glorificado. Deus, Jesus Cristo, ele vai ser glorificado, e isso traz glória a Deus Pai. Efésios capítulo 1, Nicolas, e não fecha não, porque tem alguns textos, tá? Efésios 1, versículo. Calma aí, você vai ler do verso 4 ao 6, tá? 3 vezes em Efésios 1, esse grande objetivo é anunciado. Vai lá, Efésios capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, vai, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Bom, você vai continuar. Por que ele é louvado para louvor da glória da sua graça? O que é que gera esse louvor e graça? A minha vida e a sua vida, a predeterminação, a eleição dele. A nossa vida aos pés do Senhor traz glória da sua graça. Continua. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Pai. Acabou? Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por certo, pode? Não, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da Qual que é o propósito dele? Ser glorificado. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A minha vida e a sua vida traz glória ao Senhor. Não fecha não. E o Espírito Santo, vai lá, verso 14. Deixa outro ler. Não. Tá bom. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ó, a determinação dele é para a glória.
Quando você morrer, você glorifica o Senhor como filho de Deus. Quando Ele vier, você também vai ser glorificado, Ele vai ser glorificado através da sua vida. Quando nós encontrarmos Ele nos ares, nós também vamos ser objeto da glória dEle. Tudo que acontece é para a glória dEle. Mas a minha felicidade traz glória a Ele, porque Ele está dizendo que é assim. Então, essa condição de que Deus Ele é depressivo, arrogante, Ele se alegra na minha felicidade, traz glória a Ele. Como é que a gente vai ensinar as pessoas sobre isso? Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não entende. Porque nós associamos as coisas ruins ao diabo e não a Deus. E as coisas ruins, elas têm que ser associadas também a Deus. Porque nós não conseguimos enxergar. E aí nós voltamos com aquele pressuposto. Deus, Ele é soberano. Se Ele é soberano, como é que Satanás faz uma coisa sem Ele mandar ou Ele fazer? Então a gente coloca a criatura no lugar dela. Ele não está igual. Batalha espiritual. Satanás e Deus lutando pela sua vida. Não é assim que funciona. Porque eu tenho um pressuposto. E algo que eu sempre acreditei. Quando eu conheci a teologia reformada e quando comecei a entender um pouco da soberania, eu comecei a ver que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Qual que é o meu chamado? Por que Deus Ele me escolheu? Por que eu estou vivendo nos caminhos do Senhor? Se eu estou vivendo nos caminhos do Senhor para a glória dEle, tudo que acontece na minha vida é para a glória dEle. Sim? Você trouxe dois pontos, que é depressivo e arrogante. Mas eu já vi pessoas questionando cristãos de ser cansativo adorar a Deus. Mas eu entendo que a palavra diz, né, que se você é realmente convertido no Espírito Santo de Deus, é uma alegria, é uma satisfação e não o fardo adorar a Deus. Né? Que alimento você gosta? Eu? Gosta? Tem algum alimento que você gosta? Comida. Não, mas tem algum? Específico. Alguma coisa específica? Se quiser me envenenar, viajar. Você gosta de com milho? Não. Adoro, não. Milho. Você gosta de viajar? Sim. Você vai se entediar quando viajar? Eu entendi. Viajar demais o tempo todo, no momento cansa. Mas durante a viagem você está entediado? Depende da viagem, tá falando de. Aí você estraga meu exemplo. Não aí, por exemplo, viagem não vai ser comigo. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você gosta muito de uma coisa, você não se entende daquilo. Então, pelo menos em regra, a maioria gosta de televisão ou de ver alguma coisa na televisão. Por que a gente consegue ficar 2 horas na frente da televisão e não consegue ficar 10 minutos na frente das Escrituras? Porque a Bíblia ela nos impedia. A Bíblia nos traz tédio. As pessoas não ficam com sono. Tenta ver fica lendo 2 horas a Bíblia. Não estou falando que é algo que é normal, que É o certo. que é o certo. Obrigado, Nicolas. Eu estou dizendo que a grande maioria tem dificuldade. Nicolas, você leu a Bíblia essa semana? Olha lá. Por que ele não leu a Bíblia essa semana? Porque ele tem dificuldade com isso e de uma certa maneira aquilo entendia. E às vezes no início do dia, Sim. porque a gente está lendo a Bíblia, Calma. tá bom. Tá? Se não entendia, se é uma coisa que nos é satisfatória, você faz. Aí eu dou um exemplo que eu sempre dou para as pessoas. Quando você está com vontade de ir no banheiro, fazer cocô, você não vai e faz? Porque é uma necessidade. Se a pessoa entender que a leitura da Bíblia é uma necessidade, ela não vai deixar de ler. As pessoas elas se entediam das coisas cristãs porque não tem movimentação segundo o entendimento delas, que é aquilo que a Chico falou. A pessoa, ela quando fala de Deus parece que é entediante, está falando só de pecado, é a mesma lição. Mas e para aquele que entende? A pessoa capta a ideia. Se eu começar a falar em alemão aqui, eu não sei falar em alemão. A menos que alguém saiba, ninguém vai saber o que eu estou falando. Se eu continuar falando em alemão, você vai se entediar. As pessoas leem as Escrituras ou não leem as Escrituras de acordo com o amor que elas têm ao Senhor. Se a pessoa ama a Deus, ela lê a palavra. Você não precisava dessa hoje, né? Mas fica para você, entendeu? Esse é o bonus track para você, entendeu? Se a gente não lê as Escrituras, a gente está demonstrando que a gente não ama o Senhor. Se eu tenho um tempo de convivência com a minha esposa, quer dizer que eu a amo. Por
Por que as pessoas elas vão, os homens em especial, vai para os bares e não voltam para casa? Porque não se alegram, tem toda uma condição pecaminosa, porque não é satisfatório para ele estar naquele lugar. Ou a mulher não está. Nós agimos e reagimos em relação às situações de acordo com aquilo que nos é agradável ou não é agradável. Estar na igreja sem ter o Espírito Santo no coração, o Espírito Santo no coração, é extremamente opressivo e as pessoas não aguentam, porque elas se sentem constrangidas e não entendem. Elas precisam entender, mas para elas entenderem, elas têm que submeter ao Senhor. E aí é aquele ciclo vicioso. Se a pessoa ela deixa de ler a Bíblia, o que vai acontecer? Ela vai se afastando, se afastando. Ela começa a não ouvir mais. Cada vez mais a voz de Deus fica longe. Aí fica que nem aqueles sons lá na praça. Você sabe que o cara está cantando alguma coisa, mas você nem sabe o que a pessoa está falando. Nós temos que nos dedicar à leitura das Escrituras. Sim, Vinícius? Não, nessa questão aí, falando de ler e tal, às vezes no início do dia, né, a gente começa a ler o nosso momento devocional, né, e a gente sente pressa de terminar aquele texto que a gente propôs de ler no dia, pensando já nos compromissos do dia. E a gente até se envergonha, se entristece diante disso, porque a gente até ora a Deus, me dá mais amor pela tua palavra, sabe, de ler, querer ler mais e mais e mais, porque ser mais apaixonado pela sua palavra, porque é aquele amor do Salmo 119, que você vê lá no Salmo 119, aquele amor ardente pela palavra, ele quer mais e mais e mais. Às vezes no nosso momento devocional a gente está lendo o texto e a gente já fica com pressa de terminar, está falando conosco profundamente, mas a gente fica naquela pressa de terminar, porque tem vários compromissos no dia. Se estiver falando com Deus, você não fica com pressa. Se Deus estiver falando com você, você não tem pressa. O problema é que ele não ouve a voz de Deus. Quando você está no cinema, pelo menos em regra, alguma vez você já levantou num filme e foi embora? É difícil. A pessoa fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque aquilo está chamando a atenção. E por que a gente começa a ler as Escrituras e para? Não quer continuar lendo? Ou toca o celular, você larga as Escrituras e vai ver o que o cara mandou. Não é preocupação com ninguém, você está distraído. Tem outras coisas mais importantes ou mais valiosas para você, porque se as Escrituras elas fossem realmente valiosas, você ficaria se dedicando. Cristãos das igrejas perseguidas, eles ficam 1, 2, 3, 4 horas lendo. Não tem nada para fazer. Que isso, gente? Você coloca a igreja do século XVI, XVII, XVIII, igreja dos puritanos, as pessoas elas ficavam 4 horas em oração. O cara não trabalha, não conhece o que é a vida corrida. Mentira! A pessoa acorda mais cedo. Abandona as coisas que são porqueira, que não servem para nada. Quantas coisas a gente tem no nosso dia que não vale para nada? Eu tenho muitas coisas no meu dia que eu poderia eliminar e que não vale para nada, não vai mudar nada na minha vida. Eu poderia estar lendo as Escrituras. Essas pessoas elas eram muito mais plenas de Deus porque elas se dedicavam a Deus. E o que nós fazemos hoje? Separamos um tempo minguado de 10, 15, 20 minutos no começo do dia. Se separamos para talvez no final do dia chegar e falar: Deus, obrigado por tudo, amém, vira para o lado e dorme para começar outro dia. Como é que quer ter relacionamento com Deus assim? Não tem. Aí vem para a igreja, passa a semana inteira nessa batida, vai ouvir a voz de Deus como? Não vai ouvir. Aí chega para a igreja é fria, o pastor não é avivado, a mensagem não é boa. Por quê? Estou tão separado. Passa a tarde inteira vendo o Gugu, nem sei, o Gugu não morreu, né? Mas Faustão, essas porcarias, e passa a tarde inteira vendo aquele ali, pode ver o jogo de futebol, passa lá, aquela gritaria, aquele nervosismo, aí vem para a igreja com o coração, Como é que a pessoa vai ouvir Deus? Quando começa a acalmar o coração, o pastor deu a bênção apostólica, já era. Ou a gente entende que a nossa vida com Deus, uma vida relacional, ou a gente vai continuar vivendo essa vida minguada. A gente não precisa dormir 10 horas por noite, 12 horas por noite. Gente, dorme menos. Vai dormir menos, ora mais, lê mais. Eu tenho procurado fazer isso na minha vida. Tenho procurado. Tenho buscado Deus. E eu convido você também a fazer a mesma coisa. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome. Agradecemos pelo teu amor e a tua graça, pelo teu cuidado. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie e nos oriente no nosso caminhar, que nós possamos cada vez mais buscar a tua graça, buscar, Pai querido, a tua face, através, Pai querido, de um tempo com qualidade com o Senhor. Agora, em nome de Jesus. Amém.
Semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos continuar vendo essa temática. Deus, ele é... Como é que é? É o depressivo? Deus, ele é um Deus que precisa da minha adoração, precisa do meu amor para sobreviver. Será que ele chora? Será que Deus, ele chora lá nos altos céus, falando assim, não veio hoje no dominical? Pois é, o Felipe não veio hoje. Ele é uma pessoa que tem motivo, né? Senhor, te louvamos por mais esse dia na tua presença, te louvamos por esse tempo em que a tua palavra foi falada e pregada. Coloca, Pai querido, tudo que foi falado na tua presença, pedindo a ti que apenas aquilo que procede do teu altar fique realmente gravado nos nossos corações. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Pai. Guarda a nossa tarde para que nós possamos, Pai, ter uma tarde abençoada e possamos, segundo a tua vontade, voltar às 19 horas para louvor, honra do teu santo nome, Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.